contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e também contra Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito? Foi para morrermos nesse deserto? Não temos nem pão nem água, e já estamos enjoados deste pão sem gosto. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes flamejantes, que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: nós pecamos falando contra o Senhor e contra você. Faça uma oração ao Senhor, para que Ele afaste de nós estas serpentes. Moisés orou ao Senhor pelo povo, e o Senhor lhe respondeu: faça uma serpente flamejante e coloque-a no alto de um mastro. Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Moisés fez então uma serpente de bronze, colocou no alto do mastro. Quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Amém? Irmãos, por que essa palavra? Eu vejo o seguinte: quando fala dessa passagem aqui da serpente, todo mundo conhece a história. O motivo do povo de Israel estar no Egito era um motivo muito cruel. Todos nós sabemos que foi por inveja, né? Quando venderam o irmão, que foi parar, e depois o irmão acabou levando toda a família, o povo foi escravizado após a sua morte. Então, já começou de um mal muito grande que se encontrava no coração das pessoas. Quando os irmãos venderam José, ainda menino, mentiram para o pai que o bicho tinha comido ele, né? E o pai por muitos anos acreditou no quê? Numa mentira. Uma mentira que foi colocada. Mas Deus, como Marcos diz, Deus conduz, o irmão fala, o Espírito Santo sempre existiu. Ele foi vendido e foi pregar uma mentira para o pai, para consolar o pai. E através disso, Deus prepara todas as coisas. Aquilo que é para nós, vem para nós. Tendo fé. Aconteceu que por causa de uma fome terrível, os irmãos tiveram que voltar lá para o Egito, onde foi vendido o irmão mais novo. E por que venderam? Porque ele tinha sonhos proféticos. Porque ele sonhou. Deus deu a ele um dom que talvez não deu para os irmãos. E quando isso acontece, desperta inveja. E a inveja não é de Deus. O que aconteceu foi que o povo precisou ir comprar alimento no Egito. E lá encontraram o irmão vendido. Glórias a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque lá encontraram o irmão. O irmão se comoveu todo, se encheu de compaixão e fez o quê? Trouxe toda a família para não passar fome. Ele usou do perdão no coração dele. Ele perdoou o pai, perdoou os irmãos, acolheu eles lá. Obrigado. Até o momento da sua morte, quando então assumiu uma nova pessoa, o faraó. Escravizou Israel e a sua descendência. Glória a Deus, Senhor. Escravizou totalmente. Mas nós temos o conhecimento que eles também clamavam ao Deus que eles tinham, o Deus que eles serviam. Eles clamavam, eles diziam: nós não aguentamos mais, socorre nós. Eles clamavam. Eles não percebiam, mas lá em
absoluto. Aleluia. Porque eles estavam num sofrimento que não tinham mais como aguentar. E o que aconteceu? Deus pega, usa Moisés, liberta aquele povo. Usou Moisés que foi criado pela família do faraó. Moisés foi alimentado pela família do faraó, mas ele era descendência de Israel. Ele era semente do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Ele usa Moisés, liberta aquele povo. Passaram tantas dificuldades juntos. Eles creram, Deus agiu. Deus agiu ou não agiu, irmãos? Agiu. Conduziu eles, abriu o mar, tudo conforme a sua vontade. Conforme ele ordenava a Moisés, o Moisés obedecia e assim acontecia. Abriu o mar, o povo cruzou, o povo foi liberto do Egito. Era para confiar no caminho que Deus estava dando, a terra prometida. Quantos de nós estão aprisionados em alguma coisa e Deus mostra a saída e ainda assim nós não cremos o suficiente para alcançar? Glória. Mas daí cruzaram o mar, né? Cruzaram o mar se abriu, passaram em terra seca, glória a Deus, aleluia. Tudo que passaram, as pragas, tudo foi vencido. Aquele mar que parecia ser sem condições de atravessar, foi atravessado. Porque eles tinham um Deus que os guiava e que tinha poder. É o mesmo Deus que nós servimos. Amém. O Deus é o mesmo. Glória a Deus. Qual é o mar que hoje está na nossa frente? Nós precisamos ouvir a voz do Pai, o Espírito Santo que nos convence por onde ir, por onde passar, aonde caminhar. E muitas vezes nós não damos ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós demos ouvido a outras vozes, menos a do Espírito Santo. É esse pão sem gosto que eles falaram para Moisés. Esse pão sem gosto, sem encanto nenhum, que alimentava aquele povo no deserto. Glória a Deus. Mas eles estavam no deserto, eles estavam caminhando para alcançar a promessa de Deus. E o que aconteceu? Murmuravam de tudo. Pediram para Moisés: tiraste nós do Egito para morrer aqui? Por que tiraste? Quantos de nós, após receber uma libertação, ainda murmuramos? Uma libertação, nós temos que adorar até o último suspiro da nossa vida. Eita glória. Porque quando nós somos libertos, nós somos libertos, irmãos. Murmurar para quê? Mas eles murmuravam. E vocês sabem, irmãos, o que significa uma murmuração? Nada mais é do que uma oração para Satanás. Porque no momento que você murmura, você está declarando ao mundo espiritual que o teu Deus não tem poder de resolver o teu problema. Glória a Deus. Nós precisamos parar de murmurar. Nós temos que agradecer antes de ter conseguido. Agradecer antes. Dizer: eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me concedeu a cura. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor vai prover para mim aquela minha necessidade. E não dizer que o problema é maior que o teu Deus. Glória a Deus, Senhor. Não há problema maior que o nosso Pai que nós servimos. E aí Deus pega e diz o que? Enviou as serpentes. Enviou as serpentes, irmãos. Encheu. A Bíblia conta para nós, a palavra conta que morreram milhares de pessoas que eram picadas pelas serpentes. Por quê? Porque murmuravam.
tinha serpente, não era para ter serpente. Ah, mas aí reconheceram o seu problema, que pecaram contra Moisés e contra Deus, e pediram para que Moisés, mais uma vez, socorre nós, ora para o Pai, ora para Deus para retirar essas serpentes, nós vamos morrer tudo aqui. Glória a Deus. Moisés obedeceu, foi lá, orou novamente para o Pai, orou para ele e disse que o povo queria que parasse, que afastasse as serpentes. E Deus fala o que para ele? Você vai pegar, você vai fabricar uma serpente de bronze, você vai levantar uma serpente no meio do acampamento. Irmãos, eles viviam em tendas, em acampamentos no deserto, caminhando. A Bíblia diz que de noite havia uma coluna de fogo para livrar o povo dos chacais, dos bichos, vamos falar assim. E de dia sobre eles andavam com uma nuvem por proteção. Deus cuidava ou não cuidava daquele povo? Estava conduzindo, mas o coração do povo era endurecido. O coração do povo era endurecido. Então por que vocês acham que Deus mandou ele levantar uma serpente no meio do deserto onde ele estava? Deus mandou levantar um mastro, colocar uma serpente de bronze, para que todo aquele que fosse picado por uma serpente olhasse para aquela cobra levantada no meio do acampamento e seria curado. Curado na hora. Vocês conseguem crer nisso? E muitos eram picados, olhavam para a serpente e eram curados. Por que vocês acham que eram curados? Porque eles tinham o que o irmão Marcos falou: fé. Eles creram que aquela serpente curava, conforme a promessa de Deus. Mas era a serpente que curava? Não. Era a fé que depositavam. Glória a Deus. E essa serpente, meus irmãos, nada mais era do que uma figura do que haveria de vir para nós, para a igreja de Deus. Essa serpente nada mais era do que um sinal. Eu pergunto para os irmãos: quem foi levantado para nossa salvação? Cristo. Aquela serpente lá no deserto curava quem era picado. O nosso Cristo, nosso Salvador, Ele cura ou não cura quem olha para Ele, quem pede para Ele? Nós temos que ter olhos firmes em Jesus. O nosso pensamento tem que estar voltado em Cristo. É pela fé que nós conseguimos as coisas? É pela fé. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Tudo que você consegue é pela fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Então quando nós olhamos, eu olho lá no passado e vejo que toda pessoa que era picada corria na frente daquele mastro lá e era curado. Mas muitos morriam. Ainda assim morriam. Por quê? Porque não tinham tamanha fé. E nós temos, em João, se não me engano, deixa eu até procurar. Se eu não me engano é João 3, que vai falar isso aí para nós. João capítulo 3. Deixa eu achar aqui. João 3. Olha, diz assim, no versículo 13: e ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu,
O Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia, Senhor. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? Amém. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Qual era a promessa para o povo que foi tirado do Egito? A terra prometida, a abundância de todas as coisas. Qual é a promessa para nós, igreja do Senhor? A vida eterna. É por fé, irmãos. Quantas vezes que também me chama a atenção lá, vou voltar lá em Números. Quando eu leio essa passagem, eu falo para vocês, o meu coração, eu me encho mesmo. Por quê? Porque diz assim, ó, que estavam cansados de comer aquele pão sem gosto. Quanto cristão que você olha, você diz assim, eu virei crente, mas eu acho que isso aí não tem nada a ver, ainda é um prazerzinho para a vida. São escolhas, irmãos. Sabe aquele pão sem gosto que eles acham de viver literalmente a palavra? Mas é para isso que ele nos chama. Para viver literalmente a palavra, viver a palavra de Deus. É como fala, não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Eu não estou dizendo aqui que no dia a dia nós não vamos errar, que no dia a dia nós não vamos pecar. Não estou falando isso. Mas se nós pecar, nós temos um Salvador. Nós temos um que foi levantado por nós, aonde nós podemos nos prostrar e dizer, perdoe-me, Senhor, porque eu errei. E descansar, porque tu tem a certeza que Ele te perdoou. Isso é fé. Servir a Deus com honra, com vontade, despertar dentro de nós a alegria. Quando eu leio essa passagem que eles falam que estavam cansados de comer o pão sem gosto, eu vou falar outra coisa aqui para vocês, o que me lembra. Que quando você entrar no supermercado e ir para a área das bebidas, para a ala das bebidas, como enche os olhos de cores? Aquelas prateleiras cheias, coloridas, de tudo que é tipo de licor, sabor, cor, gosto. Tem para todos os gostos, tem ou não tem? E aquilo que vem de Deus, e que nós necessitamos todo dia, ou então nós moremos, é o quê? Sem gosto nenhum. E o que é? Água. Sem cor, sem sabor. Mas é a única que nos dá vida. Pode alguém ir lá no supermercado comprar inúmeros coquetéis e bebidas e tomar. No final, ele vai precisar do que para se recompor? A bebida sem sabor, a bebida sem cor. Vai precisar de água, não vai? Vai precisar de muita água para se reconstruir. E a água é vida. O que Jesus diz para nós? Eu sou a água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Glória a Deus. Não tem sabor, não tem cor, mas tem vida. Como descreveram Cristo? A aparência dele não tinha aparência nenhuma, né? Não tinha aparência. Mas ele tinha algo precioso dentro dele. O enviado do Pai para nos salvar. Glória a Deus. Ele veio em carne porque o Pai assim quis. O Pai, Ele aceitou. Quando Deus disse, não quisesse, Ele falou, não quiseste mais sacrifício, sangue de animais. E eu disse, eis-me aqui. E Ele aceitou.
nos salvar, nos redimir com Deus, nos curar com Deus, através do seu próprio sangue, que foi feito uma única vez, por todos aqueles que nele creem. Então, irmãos, eu convido assim, para que cada um de nós possa meditar, porque nós sabemos, Pai, que cada um de nós tem uma luta interna, cada um de nós tem um problema a ser resolvido, cada um de nós tem algo que necessita alcançar. Olha para Jesus com toda a tua fé, com todo o teu coração. Ele foi levantado por mim, por você. Ele foi levantado, ele foi colocado lá, ele foi exposto, foi humilhado, foi torturado, derramou o seu sangue por todo que nele crê. Ele é maior do que qualquer problema. Se nós pedir com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, Ele é fiel e justo, Ele nos alcança. Quando a palavra diz assim, creio no Pai, creio também em mim, porque eu e o Pai somos um. É um Deus que veio para nos salvar. Ele quer dar para nós uma vida em abundância. Mas Ele exige o que de nós? O mesmo que Ele sempre exigiu: um coração fiel, fidelidade, perdão. O mesmo perdão que Jesus liberou lá na cruz do Calvário, Ele quer que eu e você liberamos para as pessoas. O mesmo perdão com totalidade. E não perdoar com a boca, perdoar de coração. Porque se Deus sonda nosso coração e vê que nós somos fiéis, Ele vê ou não vê? Ele vê, né? É Ele que vê lá dentro do nosso íntimo. É Ele que conhece o que nós guardamos dentro do peito. Nem o ser humano pode saber o que o outro, nem o marido da mulher, nem a mulher do marido, nem ninguém sabe o que o outro guarda lá no íntimo. Mas Ele conhece. Ele conhece cada cantinho do nosso ser. Eu creio, em nome de Jesus. Então, olhar para Jesus com toda a nossa fé. Olhar para Ele com certeza da cura, com certeza da salvação, com certeza de que Ele é por ti, que Ele luta contigo todo santo dia. Fala com Ele. Muitas vezes a gente está triste, chora e ainda vi. Muitas das vezes a gente fala assim: ai, eu estou com tanta dor na alma, um problema que acontece, e você chora e você diz: eu estou sozinha, não tenho nem ninguém para conversar. Meu Deus do céu, como que não tem ninguém para conversar? Se o único amigo que nós é para conversar é Jesus. Ele é nosso amigo ou não é nosso amigo? Se nós buscar abrir nosso coração para o ser humano, nós não estamos fazendo conforme a palavra pede, que tu vai para entrar no teu quarto, se abrir o coração com Ele, falar para Ele o teu problema. Ou você não crê o suficiente que Ele está aí contigo e está te ouvindo e vai ajudar e vai te consolar? Não chame pessoas para abrir teu coração, chame Cristo para te ouvir. Chame Ele, diga para Ele: eu estou com um problema, assim conta toda a tua dor. Conta tudo. Que assim como aqueles que olhavam para a serpente que ficava lá na tenda do deserto, hoje, se nós estivermos no deserto e o problema nosso vamos chamar de picada, nós estamos no deserto é um lugar que você tem conexão
deserto na nossa vida para nós se aproximar dele. Porque o propósito dele, ele nunca vai deixar de cumprir na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o agir dele. Achamos que o deserto nunca vai passar. Mas ele vai passar no momento que nós reconhecer a dependência dele. Quando nós reconhecer que eu estou com o problema, eu estou no deserto, um problema, eu vou chamar aqui de deserto, mas eu vou chegar a ele e vou dizer: Pai, me ajuda a passar essa tempestade, eu estou no deserto, o Senhor é o único que tem o poder de me tirar daqui. E eu deposito em Ti a minha confiança. Eu deposito em Ti a minha fé. Porque a Tua palavra diz: tudo o que pedires em oração, crendo, se não duvidares, crendo recebereis. É tudo, irmãos. Mas sabe qual que é o nosso problema? O nosso maior problema é que nós pegamos isso aqui, que é o nosso problema, entregamos na mão de Deus e dizemos: Pai, aqui o meu problema, em choro, em lágrimas. Entregamos para Ele e dizemos: Pai, preciso que o Senhor resolva por mim, porque eu não consigo resolver. Ele é o Deus do impossível. O possível nós fizemos, mas o impossível pertence a Ele fazer. Mas nós queremos tudo para amanhã, nós somos bebês mimados. Nós não temos paciência para esperar o agir de Deus na nossa vida. Aí nós pegamos, apresentamos a Ele o problema, hoje, entre lágrimas, orações, e vamos dormir. Entregou na mão de Deus, decidiu entregar na mão de Deus. Só que amanhã, quando levanta, o que tu faz? Primeira coisa, tu vai lá e tira da mão dele: não, eu vou resolver do meu jeito, vou fazer assim, assim, assim. Você não aguarda a resposta de Deus. Isso é barganhar com Ele. Um pouco tu entrega na mão dele, um pouco tu quer fazer você mesmo. E quando nós entregamos a Ele, buscamos o problema de volta para resolver da nossa maneira, no nosso tempo, nós não fizemos segundo a vontade dele. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo para ter certeza do comando que Deus dá sobre os problemas que nós apresentamos a Ele. Não precisa ser de hoje para amanhã. Confiar e descansar no Senhor é ter certeza que Ele vai te dar a direção exata. Se nós resolver fazer algo hoje, não faz sem antes orar. Não faz sem antes entregar para Ele. E diga: vem de Ti, o que o Senhor me disser eu vou fazer. Porque eu quero fazer segundo a Tua vontade. Porque nós conhecemos o hoje até aqui, esse exato momento. Daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 10 dias, nós já não sabemos nada. Mas Ele conhece todos os nossos dias. A Bíblia diz o quê? Antes que te geraste no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. E conhecia todos os seus dias. Ele conhece todos os nossos dias. Então nós precisamos confiar nele. Nós precisamos crer. Nós precisamos abrir a nossa boca e dizer: o Senhor é meu melhor amigo. O Senhor é meu pai. Eu sou tua filha. Eu sou teu filho. Eu venho aqui colocar o meu problema diante do teu trono, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E confiar. Descansar. Eu já vi testemunhos de mães que oraram 20 anos para transformação e conversão de filhos. 20 anos, mas nunca desistiram. E quando veio perfeito, para a honra e glória do nosso Pai. Porque nós não precisamos chegar diante dele como um Deus apenas, ele é Pai. Nós somos filhos.
E se nós somos filhos, Ele vai dar o melhor. Ele vai dar o melhor. Ele quer o melhor para nós. A promessa dele é de tudo que é bom, não é verdade? Uma vida e vida em abundância. Uma vida de tudo que é bom, irmãos. Deus não se alegra de ver nós tristes, com problema ou doentes. Ele não se alegra de ver nós acorrentados pelo mundo. Ele quer ver nós livres, como um passarinho que voa. Ele quer ver nós livres. E Ele quer o que de nós? Um coração adorador. Ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Que tudo que nós estiver fazendo, Ele venha estar ali junto com nós, fazendo com nós. Quando você vai na tua casa, vai botar a mesa para almoçar, você coloca os pratos de todos os teus familiares. Coloca os pratos dos familiares na mesa. E quando eles chegam, você senta para aquela oração maravilhosa, que é o momento de você almoçar, jantar. Pelo menos na minha casa é assim, a gente ora de meio-dia, ora cedo. E quem não faz, eu oriento, oram, consagram o alimento, agradeçam o alimento. E que Deus multiplique na vida de vocês. E aquele momento sagrado que você vai adorar Ele, vai dizer: muito obrigado, Pai, pelo alimento, pela roupa, por tudo. O simples fato de você poder pegar uma colher e comer com a tua própria mão. Quantas pessoas que não podem fazer isso? Se alimentam por sombras em hospitais. Não dá para passar um dia sem agradecer, irmãos. A questão de você caminhar, de você ir no banheiro, fazer suas necessidades. Quem faz uma oração de agradecimento a Deus por isso? É necessário ter um coração grato. Porque se nós andamos, se nós vamos sozinhos para o banheiro, se nós conseguimos preparar nossa comida, que isso seja louvado, que seja entregue a Ele uma palavra de gratidão. De manhã cedo, quando a gente acorda e vê aquele sol lindo, maravilhoso. Bom dia, meu Pai, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus. Dia lindo, maravilhoso para ser vivido. Está em branco aquele dia na tua frente. Mas você preenche com o melhor que você puder. Porque a Bíblia diz: tudo que você fizer, tudo, faça como se fosse para Deus. Se tudo que nós fizer com um coração como se fosse para Ele que estamos fazendo, seremos incapazes de praticar o mal. E abominamos o mal, como o irmão falou. Ou você acha que o mal não vem disfarçado de cordeiro, tentando tirar nós da bênção e do caminho? Como o irmão Marcos falou, as oferendas são da onde? Mas quando você está em Cristo, você não cai. Por que você não cai? Porque você tem discernimento espiritual. Você conhece a vontade do Pai e você sabe que aquilo que é agradável a Deus é agradável para mim. Aquilo que não é agradável para Deus, não é agradável para mim. Então eu não sei, conforme os irmãos entraram aqui no dia de hoje, não sei qual o problema de cada um, tristeza, doença, seja o que for, irmãos. Olham apenas para Cristo, o nosso libertador, o nosso salvador, aquele que tem a vida eterna. Glória a Deus. Olham para Ele, olham só para Ele. Ele basta na nossa vida. Ele é o único que pode, com qualquer problema que nós tivermos. Como diz ele a Paulo queixando, que tinha um espinho, orou por 3 vezes para ser curado.
Eu não sei o problema de Paulo, ninguém sabe. Mas qual será o nosso problema? Qual o espinho na nossa carne que está incomodando? Todos nós temos um problema. E que todos nós invocamos a Deus para que Ele tire aquilo de nós. Eu tenho certeza que cada um de nós tem um espinho. Seja uma falta de fé, seja uma depressão, seja uma doença, seja o que for, meus irmãos. E ele orou, o pai disse: a minha graça te basta. Então assim, tenha essa graça na tua vida. Receba essa graça por completa na tua vida. Diga muito obrigado, por mais que eu tenha um defeito que eu não consigo. Eu posso ter um defeito, mas se Ele te escolheu e a graça dele te basta, creia nele. Retenha aquilo para você. Diga muito obrigado. Porque nós vamos ser perfeitos no dia que nós partir. Aí nós seremos o que? Hoje nós estamos vivendo num corpo corruptível. Mas nós almejamos chegar num corpo incorruptível. Assim como Cristo, que é a primícia da ressurreição. E nós queremos todos nós receber um corpo incorruptível. Nós todos buscamos santificação. Ele foi santo. Ele é santo. Jesus é santo. É santidade. E nós buscamos a santificação. Mas nós conhecemos a palavra que diz que o pecado foi condenado na carne. Mas a ressurreição, a vida eterna está em Cristo. E a palavra diz para nós que aquele que tem o Espírito Santo é nascido de novo. Recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia da salvação. Muitas vezes eu comento, eu falo assim, é que nem se nós fosse uma manada de gado. Uma manada de gado. Certo? Então tudo num cercado. Antigamente eles pegavam um ferro quente, né? E selavam o gado. É uma verdade. Marcavam todo o gado. Então imagine vocês, nós somos marcados também. Pelo quê? Pelo Espírito Santo. Ele é a nossa garantia, como diz a palavra. Então nós somos marcados. Então quando Jesus disse: eu vim para os que estão doentes, imagine você que um dessa manada pula a cerca e foge. Jesus disse que ele busca aquela uma ovelha perdida, né? E as 99 que já são dele, ele está tranquilo. Mas aquele um que está perdido, ele falou para nós desistir? Não. Ele pediu para nós, ele falou como é que tem que fazer. Quem que não deixa as 99 vai atrás daquela uma perdida? Então, glória a Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Irmãos, eu sei que a gente está numa campanha, né? De Natal, um lugar para nascer de novo. Eu falo para vocês, Jesus, Ele nasceu um dia, a gente não sabe o dia. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe. Só sei que não foi 25 de dezembro, mas Ele nos nasceu para cumprir o projeto da salvação. E hoje Ele quer nascer dentro de nós. Ele quer que nós se rendemos por completo a Ele. Ele deseja que o nosso corpo seja templo completo, que o nosso corpo seja sacrifício vivo, para que Ele possa habitar.
Ele quer cada um de nós, por inteiro. Por inteiro. Ele quer que nós vivemos a palavra, para que Ele possa agir com plenitude na nossa vida. A plenitude. Glória a Deus. A salvação está em Cristo. E as escolhas cabem a nós. Abrir mão daquilo que desagrada o coração de Deus. Abrir mão. É uma decisão, irmãos. Viver, se submeter a Cristo é a coisa mais maravilhosa que pode haver. Porque em tudo, do contrário daquele pão sem gosto que falava, o nosso mundo não é esse aqui que nós vivemos. Nós almejamos voltar para casa. Porque aqui a gente está só de passagem. Somos forasteiros nesse mundo. Nós queremos voltar para casa. E para voltar, Ele nos deu aqui o livre-arbítrio, irmãos. Cada um vai ter que decidir se está decidido no coração de abrir mão daquilo que desagrada o coração de Deus. Porque a salvação já foi decidida. Ela está em Cristo. A salvação já foi decidida quando Jesus Cristo na cruz do Calvário disse: está consumado. O que é consumado? Feito. Está pronto. Depois nós aprendemos o quê? Aquele que crê e for batizado está salvo. E aquele que não crê já está condenado. Então eu digo para vocês: deixa Deus trabalhar no teu coração. Olhamos para dentro de cada um de nós e digamos a nós mesmos: aquilo que eu preciso mudar, Pai, muda em mim. Aquilo que dentro de mim existe de escuridão, traz a luz. Diga a Ele que eu quero mudar o que eu preciso mudar. Porque daí o Espírito Santo convence ou não convence? Convence. Vai te trazer a memória. Vamos levantar e fazer só uma oraçãozinha? Pedir para nós curvar a cabeça. Coloca a tua mão lá no teu coração e diga assim: Pai querido, em teu nome, Jesus, eu quero entregar o meu coração para que o Senhor nasça de novo dentro de mim, porque o teu projeto de salvação já foi consumado e eu me rendo à tua vontade. Eu quero ser teu filho, viver tua palavra todos os dias. E aquilo que há em mim, que ainda existe na escuridão, eu quero que o Senhor me traga a luz, que o Senhor me liberta, que o Senhor me limpa, me convença daquilo que ainda eu não fiz. Obrigado, Pai, pela minha vida, pela minha família, pelo ar que eu respiro. Obrigado por tua palavra, porque ela é alimento para a minha alma e para o meu espírito. Eu quero viver segundo o coração do Pai. Ajuda-me, porque eu posso ter pouca fé, mas aumenta a minha fé. Cuida de mim. Eu me entrego a Ti, Senhor, como Tua filha, para que o Senhor me molde segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por passar.